Foi me orientado da parte do Senhor a pregar sobre a expectativa do justo. E obviamente com critério de que o que seja dito pelo Senhor e não pela carne. Não? E quando se fala de esperança e de expectativa, a gente se dobra para aquele olhar de obviamente avaliar o que as pessoas falam ou pensam a respeito, e até principalmente teologicamente falando. O que, na verdade, é deprimente, angustiante, o que a gente escuta e até mesmo o que a gente ouve das igrejas. Do que acontece agora e do que está para vir. Tá? Então eu entendo que é um privilégio para poucos entender o que está acontecendo com esse mundo agora e o que foi programado aí na frente. São poucos realmente que enxergam, tá, o que está em curso. E se falando daqueles que interpretam e entendem esses acontecimentos biblicamente, nem se fala, porque o número é menor ainda. Tá? Mas há uma outra realidade, essa é a realidade deprimente, não só o delírio teológico da igreja, de ficar invocando e pedindo e clamando para Deus o que Ele não prometeu que está para vir à frente. Grande parte da sociedade, ela infelizmente se viciou de enxergar as coisas dentro de um óculos colorido. Aquela expectativa e aquela esperança toda traçada com pensamentos psicológicos e não realistas. Porque fora da teologia, a ciência ela pode não ter um alcance de previsão do que está para acontecer, obviamente, tá? Porque ser limitada, mas em compensação ela tem um certo alarmismo. Eu tenho publicações que eu guardei daqueles que são mais renomados na área científica, de que constantemente eles soltam notas para a sociedade do que eles entendem que está para surgir e acontecer, de todos os níveis, todos os tipos, inclusive até a corrupção. Tá? Então ali, entre os cientistas mais renomados, eu não vou dizer que eu encontro um bom senso, eu encontro um certo temor. Bom senso não, porque não há verdade neles. Tá? Mas na área teológica, eclesiástica, religiosa, ali nem se fala. É um absurdo o que a gente escuta desse povo dentro da igreja, do que diz respeito à esperança e expectativa. É deprimente, é delirante, porque esse povo não fala, nenhum fato eles não invocam, nenhum fato, e também sem trato, sem critério nenhum bíblico, do que dizem, do que afirmam, do que esperam, do que invocam, do que anunciam, preveem e etc. Então há uma situação, né, envolvente hoje dentro da igreja, correntes, inclusive que aprisionam naquele pensamento todo escultural, todo moldado, todo politicamente traçado, que se a gente for investigar, nós vamos nos deparar com raízes disso. E agora eu entro no mérito da teologia. Exemplo que existe um segmento quialismo, que esse segmento é um segmento antigo, que passou pelo judaísmo, entrou no cristianismo, e para os irmãos entender, porque você é meu objetivo, na minha pauta com os irmãos hoje aqui, é uma vertente teológica de influência filosófica que ela incentivava religiosos, tanto judeus como cristãos, a acreditar nisso. Num lado materialista do reino de Deus, como também milenar. Milenar jamais para cristãos. Tá? Tanto que é chamado de milenarismo filosófico, como também reinismo filosófico. Essa corrente da qual eu me refiro, obviamente formada de intelectuais, capacitados a mentir e induzir o povo de Deus ao erro, tanto o judaísmo como o cristianismo, existem ali certos conteúdos que, se você busca do que eles ensinavam e enfatizavam, você vai chegar na seguinte conclusão: de que a igreja evangélica hoje, principalmente, ela repete os mesmos elementos, ela usa os mesmos instrumentos de influência e sedução, de fazer com que todos acreditem naquilo que a gente vem definindo como sendo a escatologia do novo mundo, né?
uma melhor sociedade, uma sociedade melhor, um mundo melhor, essa coisa toda de expectativa de ajustes e soluções globais, que eu venho direto no canal denunciando, falando, expondo o nome de igreja, nome de pastor, e trabalhos que eles estão fazendo de cooperação e desenvolvimento, inclusive para a ONU, comprometimentos de cumprir, inclusive a agenda dela de 2030, que é uma lista de metas e objetivos totalmente anticristão. Tá? Agora, por que o pastor está dizendo isso, amados irmãos? Porque uma das ideias básicas dessa corrente filosófica, tá? Uma delas básica, é afirmar isso, que Deus está entremetido no Evangelho por Jesus Cristo, a transformar o mundo que está aqui, para que aqueles que são predestinados e escolhidos vivam dentro dele. E com uma observação, usando o sistema para isso. Então o que nós vamos resgatar hoje aqui? Existe uma esperança? Existe. E uma expectativa dada por Deus a nós? Sim. Mas ela é bíblica. Ela é técnica, porque há expressões para definir o que ele quis dizer com isso. E nós precisamos exatamente disso, de identificar o que Deus programou aí na frente, do que está dentro da graça e da misericórdia, para que aqueles que são fiéis lutem para alcançar. É necessário e importante identificar aqui comigo e com você qual foi a esperança que Deus nos anunciou quando o Filho dele esteve aqui nesse mundo. Talvez o Senhor me dê uma oportunidade um dia de tratar o quialismo para os amados irmãos e tratar o milenarismo, que tanto eles enfatizaram, para vocês verem o quanto é pegajoso, porque não tem nada que condiza com as Escrituras. Mas funciona. Funciona por quê? Porque grande parte da liderança evangélica está engajada nessa visão, ou nessa ideia cosmopolita, né? E justificando exatamente isso, alianças políticas, alianças institucionais. Alguns chegam até ao absurdo de programar ambientalismo como meta e forma ministerial cristão. São coisas assustadoras. Mas aonde está o erro, né, da igreja em relação a esses líderes? Porque ninguém dentro delas, eu digo aos membros, eles conferem, eles revisam. E revisar para nós é importante. Por quê? Porque eu não estou aqui agora chamado por Cristo a cumprir com você esse ofício de te condicionar a esperar, a aguardar por algo que não vai chegar. Porque isso já é uma utopia, já é uma contradição. A igreja, ela precisa trabalhar alinhada às Escrituras, com base nos pronunciamentos e anunciamentos de Cristo, porque ali está certificado o que vai acontecer. E tudo que deve acontecer saiu dele. Não pode sair da cabeça, nem do pensamento de nenhum homem, porque aí entra a autoridade do messianismo de Jesus, de não se contradizer e falhar em nenhum desses aspectos do que ele preveu que ainda há de acontecer e se cumprir neste mundo, nesse mundo atual. Então é dever da igreja dentro da escatologia traduzir isso, expor isso, como também os seus cumprimentos. A gente vem fazendo esse trabalho é glorioso, ele é recompensador, realizador, edificador, porque tudo aquilo que você procura, no que Jesus pronunciou, identificar, trabalhar, traduzir, é impressionante como está se cumprindo cada detalhe disso. Então, é importante a igreja ser edificada com estas palavras que foram faladas por ele, do que diz respeito ao futuro, a perspectiva e a expectativa da humanidade, inclusive também da sua salvação e do seu evangelho. Por quê? Porque de forma nenhuma Deus nos preparou aqui para um fracasso.
Deus nos preparou aqui para essa tristeza que é o desamparo. Porque a igreja está amparada, mas amparada e certificada no que Ele disse, no que Ele ensinou, não naquilo que os homens falam e pensam sobre tudo, inclusive quando se fala também sobre expectativa. Então o que seria uma expectativa do justo? Aquela que é pronunciada por Deus e que Ele guarda. Paulo define aqui que a expectativa dele engrandece Cristo no seu corpo, na sua vida, até na sua morte. Então de que expectativa e esperança ele falava? Daquela que não tem uso filosófico, convencional. A esperança e a expectativa da qual ele estava alinhado, como também edificado, ela se fundamenta em Cristo, porque surge dele, vem dele e de seus pronunciamentos. Então, infelizmente, agora retomando o movimento evangélico, e o que ele sofre agora, e é alvo, infelizmente as pessoas se permitem serem guiadas e orientadas por correntes de pensamentos que historicamente, se você for buscar, os mesmos instrumentos de persuasão, engano e mentira, que fez Israel cair diante do messianismo anunciado pelos profetas, que Jesus cumpriu, que ainda contamina esse povo a acreditar coisas que não vão acontecer com eles, profeticamente falando, como também agora condiciona o movimento evangélico, a igreja evangélica e tudo mais, a cair no colo da ONU e se tornar o que já é um reduto de agentes que trabalham por uma nova ordem mundial. Então até que ponto nós estamos dispostos a nos sacrificar por isso, aí vai depender de você. Porque com certeza aquilo que eu vou pregar contraria qualquer versão. Porque se opõe, se opõe a essa visão de que nós teremos uma outra geração. Tudo que Jesus profetizou e anunciou não condiz com essa perspectiva de que haverá um outro mundo. Porque o mundo que ele diz que será julgado por Deus é aquele que ele se encarnou e se manifestou pela primeira vez. E nesse mundo que ele desceu para servir a humanidade com redenção, é esse mundo que vai ser julgado e não vai ter outro. Então se haverá alguma mudança, se vai acontecer alguma coisa boa, se vai surgir alguma coisa aí na frente, tem que ser dita por ele. Tem que ser falada por ele. Para ser pregada aqui em cima desse púlpito por mim ou por qualquer outro líder cristão. Porque se nós contrariamos aquilo que foi previsto por ele, ensinando a outros que nós podemos mudar esse mundo enquanto ele não disse, não preveu, não falou e não prometeu, nós assumimos a frente desta oposição, que agora eu já disse a você, ela trabalha para não só confiscar grande parte da humanidade, da sociedade, como também a igreja, e transformá-la nesse instrumento, que infelizmente vem sendo utilizado para enganar e cegar ainda mais as pessoas, inclusive aquele sentimento de que alguém melhor ainda vai chegar, de que alguém mais capacitado ainda vai surgir para melhorar a economia, melhorar a expectativa econômica, social, política, mundial. Esse sentimento de que alguém bom, melhor, ainda vai surgir, ou um governo melhor, ainda vai surgir pelas Escrituras e pela visão profética do Cristo, já é o anticristo, já é a besta, já é a nova ordem mundial. Então, irmãos, eu sei que muita coisa que eu estou falando para vocês aqui, vocês sabem, mas não esquecem. Sabem porque estão dentro de uma igreja que se interessa em pregar a palavra de Deus. Mas não se esqueçam daqueles que não estão em condição parecida a você.
que nesse momento agora estão, infelizmente, sendo influenciados, envenenados com essa visão da escatologia do novo mundo. Um novo mundo que vai surgir para nós, codificado e tabelado geneticamente, um novo mundo que vai restringir familiares a fazerem, como é que chama aquele exame para saber o sexo da criança? Ultrassom. Que agora essa lei mesmo já foi aprovada aqui no país, que o pai e a mãe não vai ter mais direito para identificar o sexo do filho, porque por lei eles querem garantir que o filho nasça e lá na frente ele vai decidir qual o sexo que ele vai ter. Que isso é confisco de família e quebra de hierarquia familiar. Isso não é lei democrática, isso já é o absolutismo chegando a nós, de maneira delicada. Então há coisas que estão acontecendo, que estão em curso, violentando a humanidade, que muitos não querem atender e não querem observar isso. Mas é importante que a igreja entenda. Nós aqui, que cremos na revelação, não esperamos nada desse mundo. O que a gente espera agora vem do céu.